Bom dia, turminha do sexto ano. Essa é a nossa primeira aula virtual, tá? O último contato que nós tivemos em sala de aula, nós tratamos do tema divisores e divisibilidade, tá, pessoal? E antes de retomar a correção do exercício 51, que foi aonde nós paramos, né? Faltou ainda corrigir algumas letras, acho que a letra B, C, D e E, tá? Antes de começar a correção, eu gostaria muito de pedir a vocês que toda videoaula de matemática vocês acompanhem com o livro na mão, tá certo? Porque muita coisa vai ser corrigida e lida na videoaula e vocês devem acompanhar com o livro em mãos, tá certo? E assim, pelas fotos que eu recebi, eu percebi que houve um pouco de dificuldade de alguns alunos em compreender os divisores de um determinado número, tá, pessoal? E eu vou corrigir novamente com vocês a questão 48, tá? É onde nós vamos encontrar a sequência dos divisores desses números aqui, tá? Então na letra A nós temos o 15, depois 24, 42, 60 e 81, tá ok? Então, pessoal, como que funciona encontrar essa sequência de divisores? Claro que é importante você conhecer realmente os critérios de divisibilidade, tá? Embora o livro, primeiro, ele pede para o aluno encontrar os divisores, mas sem conhecer os critérios, né? Então, o que eu fiz? Eu apresentei primeiro os critérios para vocês e depois eu solicitei para fazer a atividade, tá certo? Então, divisores de 15, pessoal. Nós sabemos que o primeiro divisor de qualquer número é o 1, né, pessoal? Então, o 1. 15, nós sabemos que é um número que ímpar. Então, claro, ele não dá para dividir por 2. Mas nós sabemos que ele dá para dividir por 3, porque sabemos porque 5 vezes 3 é igual a quanto? Igual a 15, tá ok? Então nós temos 3 por 4, nós sabemos que ele não dá, então ele vai ser por 5, porque sabemos que 5 vezes 3 é igual a 15. E aí, pessoal, nós temos que por 10 ele não vai dar, por 11, então ele vai ser pelo próprio 15. Então esses são os divisores possíveis, né, de 15, o 1, 3, 5 e 15, tá certo? Divisores, pessoal, aí de 24, e lembrando, pessoal, eu não posso esquecer, tá, de colocar nenhum dos divisores, tá certo? Então eu preciso colocar todos os divisores sem esquecer de nenhum, tá? Então do 24 nós temos aqui 1, 24, o final dele aqui, ó, é 4, então ele é divisível por 2, tá? Por ser par. 24 dá para dividir por 3, porque se você somar o 4 com o 2, dá 6, né? Então 6 é um número divisível por 3, então logo ele dá para dividir por 3, tá? 4 também, porque nós sabemos que 6 vezes 4 é igual a 24. Nós temos também, se 6 vezes 4 é 24, então esse é o próximo divisor, tá? Então no caso 6, tá? Depois 8, e nós sabemos que 8 vezes 3 é igual a 24, né? E nós temos agora, por 10 não, então vai ser o próximo 12, porque é a metade do 24, não é isso? Então 12, como a gente já chega na metade, então você já vem, ó, e encerra com o 24, né? Nós sabemos que quando a gente chega na metade do número, a gente já pode colocar o próprio 24, tá certo? E aí nós temos agora, pessoal, os divisores de 42, tá? Os divisores de 42, nós temos, claro, o primeiro divisor de qualquer número é o 1, tá? Então ele é par, então ele vai ser divisível por 2, ao final dele aqui, ó, 2. Ele dá para dividir por 3, porque o 4 somado com o 2 dá 6, né? Então 6 está na tabuada do 3, portanto, ele é divisível por 3, tá? Por 4,
ele não vai dar para dividir, tá, pessoal? Se você for fazer uma divisão rápida e eu perceber, né, que o 42 não aparece na tabuada do 4, então você percebe que 42 não é múltiplo de 4, tá certo? Então 4 não, 5, 6 ele é, porque sabemos que 7 vezes 6 é igual a 42. Então se 7 vezes 6 é 42, eu já coloquei o 6, então o próximo é o 7. Tá, pessoal? E aí, pessoal, nós temos, depois do 7, você vai tentar por 8, não vai encontrar, 9, 10, vai ser agora o próximo divisor, 14, né? Porque 14 vezes 3 é igual a 42, tá? Então, depois do 14, nós temos o 21, que no caso será o que? A metade do 42. Então, sendo assim, eu já encerro com o 42, ok? Agora nós vamos para os divisores de 60. Divisores de 60 eu começo pelo 1. 60 é encerrado em 0, então ele é par, então eu vou poder dividir ele por 2, tá? 6 mais 0 é 6, então 6 está na tabuada do 3, então ele é divisível por 3, correto? 60 também dá para dividir por 4, né? Se você for fazer os múltiplos do 4, você vai encontrar lá o 60, tá? Ou seja, 15, né? 15 vezes 4 é igual a 60. E nós temos também que, pelo fato dele encerrar aqui ó, em 0, ele vai ser divisível por 5. Todo número encerrado em 0 ou em 5, né? O caso do 15 aqui, ó, vai ser divisível por 5, ok? Então, nós temos também que ele é divisível por 6. 10 vezes 6 é igual a 60. E, claro, 10. Não é assim? Se 10 vezes 6, nós colocamos o 6, né? 6 vezes 10, 60. Então, o próximo será 10. Porque se ele vai fazer as tentativas aí por 7, 8, 9, você não vai achar, tá? Depois, nós temos do 10, 12. 12 vezes 5 é igual a 60, portanto, próximo divisor, 12. Depois, 15, que é 15 vezes 4. Depois nós temos aqui o 20, né? Que é 20 vezes 3. Depois 30, que é 30 vezes 2, já é a metade. Então, já vou fechar aqui ó, com o número 60. Tá ok, pessoal? E do 81, nós temos aí o primeiro divisor de qualquer número é o 1, tá? Terminou em 1, ele é ímpar, então ele não dá por 2. Se você somar o 8 com 1, dá 9, né? Então, 9 dá para dividir por 3, então o próximo divisor é o 3. Depois nós temos aqui o 9, né? Assim, 9, até porque, né? 8 mais 1, 9. Então, está na tabuada do 9, então vai ser divisível por 9. Aí nós temos aqui o 27, o próximo divisor, tá? E nós temos o último, que é 81, o próprio 81, tá? Então, 1, 3, 9, 27 e 81 são todos os divisores do número 81. Um número é chamado deficiente quando a soma de seus divisores, com a exceção do próprio número, é menor que ele. Observe: os divisores de 14 são 1, 2 e 7. A soma dos seus divisores é 1 mais 2 mais 7 igual a 10, sendo que 10 menor que 14. Portanto, 14 é um número deficiente. Um número é abundante se a soma de seus divisores, com a exceção do próprio número, é maior que ele. Observe novamente. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4 e 6. A soma dos divisores de 12 é 1 mais 2 mais 3 mais 4 e mais 6, igual 16. Sendo que 16 maior do que 12, portanto, 12 é um número abundante. Bom, pessoal, nós vamos agora para a nossa questão 51, tá? Que foi realmente onde nós paramos na sala de aula presencial, tá?
Trata-se de uma questão para que a gente classifique os números em deficientes ou abundantes, tá certo? E para isso foi estabelecido aí o critério, né, que foi lido antes de nós resolvermos a questão. Então nós temos aqui, ó, os divisores do número 10. Tá? Para ganhar tempo, né, eu coloquei já os divisores dos números da questão, né, os números solicitados aí, para que a gente ganhe tempo, né, até porque o vídeo nosso tem que ser limitado. Né? Então, divisores do 10, nós temos o 1, o 2 e o 5, né, pessoal? Então, são os únicos números que você pode pegar o 10 e dividir. Então, 1, 2 e 5, não há outros. Então, nós temos que a soma de 1 mais 2 e mais 5 dá igual a quanto? Igual a 8. Então, se a soma é igual a 8, nós sabemos que 8 ele é o quê? Menor do que o próprio divisor. Lembrando que o critério que ele fala para classificar, né, em deficiente ou abundante é o que? É a soma dos divisores fora o próprio número. O que isso quer dizer? Que além do 5 aqui haveria o 10, então nós excluímos o 10. Da mesma forma, 18 não aparece, ó, 20 não aparece, 16 não aparece, tá? Então é a soma dos divisores fora o próprio número, ok? Então no caso 1, 2 e 5, e a soma de 1 mais 2 e mais 5 dá igual a 8. Como 8 é menor do que o próprio divisor solicitado na questão, então nós vamos chamar então de deficiente, tá ok? Deficiente, tá? Então 10 é um número deficiente. Aqui nós temos 18, os divisores de 18 fora o próprio 18, 1, 2, 3, 6 e 9, tá? A soma desses números dá igual a quanto? 21, tá? Então nós sabemos aqui no caso que 21 ele é o que? Maior do que 18. Então se 21 é maior do que 18, pelo critério estabelecido aí, ele é um número abundante. Então 18 é abundante, ou seja, a soma de seus divisores fora o próprio 18 é maior do que o 18. Então, portanto, ele é abundante. Nos divisores de 20, fora o próprio 20, nós temos o 1, 2, 4, 5 e 10. A soma de 1 mais 2 mais 4 mais 5 e mais 10 é igual a 22. Sabemos então que 22 ele é o que? Maior do que 20. Se 22 é maior do que 20, está na mesma classificação da letra B. Então ele vai ser o quê? Abundante. Certo? Dos divisores de 16, exceto, né, fora o 16, nós temos 1, 2, 4 e 8. Qual é a soma de 1 mais 2 mais 4 mais 8? É 15. Então sabemos que 15 é o que? Menor do que 16. Então, se 15 é menor do que 16, ou seja, a soma dos divisores fora o próprio número, que é o 16, dá menor do que o 16, então nós sabemos que será um número que? Deficiente. Certo, pessoal? Deficiente. E aqui nós temos o 468. 468, quais são os divisores? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, né? O 9, claro, pessoal, que para a gente fazer todos esses divisores, né, nós temos que aplicar os critérios de divisibilidade e às vezes, a depender do número ser muito grande, tem que fazer várias tentativas aí para encontrar todos esses divisores, tá certo? Então, 13, 78, 117, 156 e 234, tá? A soma desses divisores, né, exceto o próprio 468, deu 623. Como o 623, né, ele é maior do que 468, então ele é abundante. Ok, pessoal? Questão 54. Na questão 54, né, pede para que
vocês considerem esses números nesses círculos coloridos aí, tá? Então nós temos o 31, 48, 75, né? E os demais. Então na tabela que está aí no livro de vocês, vocês deveriam fazer o quê? Distribuir eles corretamente de acordo com o critério de divisibilidade, tá? Antes de explicar essa questão, eu vou dar uma repassada para vocês novamente nos critérios, tá? A fim de que vocês memorizem realmente todos os critérios, tá bom? Então lembre de uma coisa, um número é divisível por 2 quando o final dele, né, é ou 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, para ser divisível por 2 é necessário que o final desse número seja um número par, tá? Então nós sabemos, pessoal, que o critério do 3 é o que? É somar os dígitos, né? Somar os dígitos. O critério do 4 é o que? O número terminar em 00 ou o final ser divisível por 4. Tá? O final o que? Os dois últimos, tá? Você deve considerar os dois últimos. Mas assim, como nós estamos falando aqui do critério do 2, do 5 e do 10, então eu não vou perder tempo aqui explicando critério do 3, critério do 4. Eu gostaria muito de poder repetir novamente todos os critérios, mas nós não dispomos de tempo para isso de acordo com o tempo limite dos vídeos, tá? Então assim, considere o do 3 e o do 4, vamos explicar aqui o do 5, tá? O critério da divisibilidade por 5 é o número terminar em 0 ou em 5, ok? E o critério da divisibilidade por 10 é apenas um número encerrar em quê? Em 0, tá certo? Então nós vamos aqui distribuir esses números que estão nos círculos coloridos de acordo com o critério de divisibilidade que ele propõe aí na tabela, tá? Então, divisibilidade por 2, ou seja, quais desses números aí são divisíveis por 2. Então, pessoal, ó, nós temos 48, final é par, tá? Então, nós vamos colocar aqui o 48. Aqui nós temos 75, final ímpar, não vou colocar. 190 encerrou em 0, tá aqui o 190. Aqui encerrou em 7, é ímpar, então não entra no critério do 2. Ó. Esse aqui é o critério do 2, tá? Encerrar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Aqui 326 encerrou em quê? Em 6, então eu vou ter que colocar ele aqui. 326. Esse não, que terminou em 5, terminou em 0, ele é par, então 1080. Eu vou colocar aqui na divisibilidade por 2, ou seja, são divisíveis por 2. Agora, quais desses são divisíveis por 5? Lembrando que, como eu expliquei, né, agora divisível por 5 eu tenho que terminar em 0 ou 5, tá? Então, no caso aqui, 31 não, 48 também não, eu já coloquei ali no critério do 2. Então, aqui nós temos o 75, que o final é 5. Vou colocar o 190, porque o final é 0. Vou colocar também o 745, que o final é 5. E vou colocar o 1080, porque o final é 0, tá certo? E agora, divisibilidade por 10. Nós sabemos que para um número ser divisível por 10, é necessário ele encerrar em 0, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos poder colocar quem aqui? O 190. E quem? O 1080. Ok, pessoal? Questão 55. Qual o menor número, né, que deve ser somado a 138.297 para que ele seja divisível simultaneamente por 2 e por 5? Bom, já sabemos, né, pessoal? Para ele ser divisível por 2, o final dele deverá ser um número par, né? Deveria ser o que? 0, 2, 4, 6 ou 8. Porém, ele quer que esse número
297, ele seja simultaneamente divisível pelo 2 e pelo 5. Então vai entrar aí para a gente dois critérios, né? O do 2 e o do 5. Mas sabemos que para esse número aqui ele ser divisível por 5, ele tem que encerrar em 5 ou em 0, mas ele não pode encerrar em 5, porque senão ele não vai ser divisível por 2, tá? Então, claro, pessoal, para que ele se torne simultaneamente divisível por 2 e por 5, basta eu acrescentar aqui 3 unidades. Aí o que acontece? O 7 com mais o 3 dá 10, sobe 1, 9 mais 1, 10, sobe 1, 2 mais 1, 3, desce 8, desce 3, desce 1. Aí o que acontece? Ó, no nosso final fica 0. Então ele dá para dividir por 2 e por 5 ao mesmo tempo, ok? Agora, pessoal, nós temos aqui, eu já deixei, né, desenhada a tabela já para resolver a questão 56, tá? Aí diz o seguinte, o enunciado: um computador produz duas sequências de códigos, como indicado a seguir. Então nós temos aqui, no primeiro segundo, a sequência de códigos na sequência 1 é 5 letrinhas X. Na sequência 2, 2 letras Y. No segundo, né, após 2 segundos, ele vai produzir mais 5x e vai produzir mais duas letrinhas, né, Y. Então aqui nós sabemos que no primeiro segundo mais o segundo, né, totalizou 10. Então no terceiro segundo totaliza 15, enquanto que na sequência 2, no primeiro segundo 2, na segunda mais 2 são 4, e no terceiro segundo são 6, ok, pessoal? A pergunta da letra A é quantos símbolos tem cada sequência após 15 segundos. Então, pessoal, nós sabemos que o seguinte, ó, a primeira sequência, né, ela é o que? Ela é produzida de 5 em 5 a cada segundo. Então, se ele quer saber após 15 segundos, basta eu fazer o quê? Pegar o 15 segundos e eu sei que cada segundo é produzido 5 letrinhas X. Então, o que acontece? 15 vezes 5 dá igual a quanto? Igual a 75, tá ok? Já na segunda sequência, né, você responderia como? Se na segunda sequência é de 2 em 2 por segundo, né? Então você vai fazer o quê? 15 multiplicado por quanto? De 2 em 2, né? Multiplicado por 2, que dá um total de quanto? 30. Logo, pessoal, nós temos que, após 15 segundos, a primeira sequência terá produzido 75 caracteres, tá? Ou dígitos, né? E na segunda sequência será produzidas 30 letras Y, ou seja, 30 caracteres da letra Y, ok? Nós temos aqui agora a letra B, né? Diz assim, em 15 segundos a primeira sequência foi interrompida. Então, olha só, a primeira sequência para onde? Em 75. Então, nesse momento, pessoal, ela foi o que? Interrompida. E a segunda continuou. Então, depois do 30, a segunda sequência ela continua, de 2 em 2. Depois de quantos segundos após esse instante, a quantidade total de símbolos produzidos pela segunda sequência ultrapassará os da primeira. Então, é importante a gente analisar aqui agora, após os 15 segundos, né, durante os 15 segundos, quantos caracteres cada uma produziu, e isso a gente já respondeu na letra A. Então a primeira sequência produziu 75 e a segunda sequência produziu 30. Porém, essa daqui ela pausa, né, e essa daqui dá continuidade. Então, pessoal, o que acontece? Se a segunda sequência dá continuidade, depois de quantos segundos ela vai ultrapassar a marca dos 75 caracteres. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer a diferença entre um e outro,
para saber quantos caracteres falta para igualar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui 75, diminuir pelo 30. Foi aonde os dois atingiram, né, a marca dos 15 segundos. Então, 75 tira 30 é igual a quanto? 45, ok? Então, o que acontece? A diferença entre símbolos dá quanto? 45. Como eu sei que a sequência 2 ela dá segmento de 2 em 2, ela não vai poder atingir 45. Ela vai poder atingir quanto? 46, que é um número par. Então, o que acontece? Se a gente pegar aqui o 45 e dividir por 2, nós vamos achar o que? 4 dividido por 2, 2, 0, aqui vai dar 2, 4 para 5, 1, 22,5. Então, pessoal, o que eu vou fazer? 22,5 eu vou arredondar para o quê? 23. Logo, após 23 segundos, o 2 ultrapassa o 1, ou seja, a segunda sequência ultrapassa a primeira, tá? Porque após 23 segundos, multiplicado por 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4, ela terá o quê? 46 caracteres a mais. E se você somar com o 30, você vai passar de 75. Você vai para onde? Você vai para 76, ok? Olá pessoal, então aqui questão 57, fala para juntar-se, né, com dois ou mais, um ou dois colegas, né, para responder essas questões aí. Porém, nós vamos lá, né? Qual o maior múltiplo de 5, que tem que ser um múltiplo de 5, né? O maior múltiplo de 5 que seja menor do que 428. Veja bem, 428 ele não é múltiplo de 5, porque para ser múltiplo de 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Eu posso dizer assim, o critério da divisibilidade por 5 é se um número é terminado em 0 ou em 5. Então, pessoal, o múltiplo de 5 maior possível, né? E que seja menor do que 428, sabemos que é quem? 425, tá, pessoal? Então, o maior múltiplo de 5 menor do que 428 é o 425. Eu não posso colocar 420, porque aí eu sei, né, que depois do 420 existe o 425, que é múltiplo de 5. Portanto, eu não vou colocar, né, 420, e sim quem? 425. Ok, gente? Na letra B, ao efetuar a divisão de 428 por 5, quanto se obtém de resto? Então vamos dividir, 4 não dá para dividir para 5, então nós temos que juntar o 4 com o 2, então 42. Na tabuada do 5, o número que mais se aproxima do 42 é o 40, então eu vou ter que multiplicar por 8. Então 8 vezes 5, 40, menos 40. Então 42 menos 40 sobra 2. Não dá para dividir por 5, eu vou ter que abaixar aqui o 8. Então 28 dividido para 5 vai dar quanto? Mais próximo do 28 vai ser o 25, então vai ser 5. 5 vezes 5, 25, aqui menos 25, 28 tira 25, sobra 3. Portanto, esse aqui, pessoal, é o resto, tá? E aqui na letra C, vou fazer ela aqui, que ali não tem mais espaço, pergunta se é possível fazer o cálculo do item anterior, ou seja, é possível fazer o cálculo da letra B mentalmente? Se a resposta for sim, você vai explicar como. Então, pessoal, existe um método para você calcular, no caso, a divisão, né, de 428 por 5 de cabeça e já descobrir qual é o resto. Ou seja, ele quer que você encontre o resto já de cabeça, tá? Ele não quer que você encontre o resultado de cabeça.
porque às vezes fica um pouco difícil de fazer mentalmente. Então é possível você achar o resto dessa divisão aqui de cabeça, ou seja, mentalmente? Claro que é. Então a resposta é o quê? Sim. Como que você vai fazer isso aí, pessoal? Vocês vão primeiro olhar qual é o múltiplo de 5 mais próximo de 428. Lembrando que eu não posso ultrapassar. Eu devo chegar o mais próximo possível. Nunca passar de 428. Claro que vai ser quem? O que nós escrevemos na letra A. Vai ser o 425, ok? Então, o que você faz? Para você descobrir logo esse resto aqui de cabeça, você pega o número original que você está dividindo por 5, que é o 428, e diminui. Então, 428 menos 425 dá igual a quanto? 3. Então, nós já achamos aqui o resto de cabeça, ok? Questão 60, pessoal, vocês vão perceber aí, né, que temos esses números aqui como se eles estivessem pendurados aí na parede, né? E com base neles nós vamos responder essas questões aí A, B, C e D. Na questão A, na letra A, né, a pergunta é quais deles são divisíveis por 3. Então nós temos que aplicar o critério da divisibilidade por 3, que é a soma dos dígitos, né, para descobrir se o número é ou não divisível por 3. Nós temos aqui, ó, 396. Se você somar o 9 com 3, vai dar quanto? 11, 12. 12 com 6 é igual a quanto? 18. 18 está na tabuada do 3? Sim. Portanto, 396 dá para dividir por 3. Sendo assim, ele é divisível por 3. Então, vamos colocar aqui, ó, 396. Olha só, 57. 57. Se você somar o 5 com o 7, dá quanto? 12. 12 está na tabuada do 3? Está. Portanto, 57 é divisível por 3. Agora veja bem, 3.528, 5 com 3, 8 com 2, dá 10, 10 mais 8 é igual a 18. 18 está na tabuada do 3, está. Portanto, 3.528 é divisível por 3. Você soma os dígitos. Se a soma é um número divisível por 3, então todo aquele número também será divisível por 3. Agora veja bem, se eu somar aqui o 8 com o 5 dá 13, 13 com mais 1 é igual a 14, então não dá para dividir por 3, porque 14 não tem na tabuada do 3. Eu posso dizer, né, que 14 não é múltiplo de 3. Agora 7.539, 7 e 5, 12, 12 com 3, 15, 15 com 9, 24. 24 está na tabuada do 3? Sim. Portanto, 7.539 também é divisível por 3. Agora, na letra B, pergunta quais são divisíveis por 9. Ou seja, o critério do 9 ele é bem parecido, né, com o critério do 3. Você também tem que somar os dígitos para descobrir. Então, no caso, eu tenho aqui, ó, eu já deveria ter anotado essa soma aqui deles para já ficar certo para a gente, né? Então, olha só, 9, 12, 18, né? Aqui 18, então 18 está na tabuada do 9? Sim. Então, vou colocar aqui o 396. 7, 5, 12, esse aqui não está. Aqui deu 14, esse aqui também não. Aqui 5, 8, 10, 18 de novo. 18 está na tabuada do 9. Então, 3.528. E aqui, ó, 7, 5, com mais 3, com mais 9 que tinha dado, né? 24, né? 24 não está na tabuada do 9, então ficamos apenas com
o 396 e com o 3.528, ok? Letra C. Que números são divisíveis por 3, mas também são divisíveis por 2? Ó, todos esses aqui, ó, são divisíveis por 3. Agora ele precisa ser divisível por 2, então nós vamos analisar o final. O final tem que ser o quê? Tem que ser par. Então nós vamos ficar com 396, que já é divisível por 3, ele encerra em 6, portanto ele é par. E vamos ficar também com o 3.528, porque o final foi 8, e 8 nós sabemos que é um número par. Então aqui eles são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Agora a letra D. Quais são divisíveis por 3, mas não por 9? Então nós sabemos aqui, pessoal, que o 396 e o 3.528 são divisíveis por 9. Então nós vamos excluir eles. Quando ele fala divisíveis por 3, mas não por 9, a gente fica apenas com os que são de 3 e tira fora os que são de 9. Então vamos ficar com 57 e os 7.539. Certo, pessoal? Agora nós temos aqui a questão 61, onde nós vamos completar com o algarismo de menor valor, de modo que os números sejam divisíveis por 3. De novo, é o critério do 3. Porém, o que eu devo acrescentar nesse espaço aqui, ó, para que o número fique divisível por 3, tá? E claro, esse número deve ser o menor possível, menor valor. Então, pessoal, olha só. Aqui eu tenho 200 e alguma coisa, 200 e alguma coisa 1, né? Eu não sei qual é o algarismo da dezena. Então, o que acontece? Eu vou partir para a soma. Então, 2 mais 1 é igual a quanto? Igual a 3. Então, pessoal, ele já é divisível por 3 pelo fato do 2 mais o 1 dá igual a 3. E eu sei que 3 está na tabuada do 3, ou seja, 3 é múltiplo de 3. Portanto, o que eu vou ter que acrescentar aqui? O menor valor, 0. Então, 2 mais 0 mais 1 continua dando 3, e então 201 é divisível por 3. Depois nós temos 4.320 e alguma coisa. Então vamos lá. 4 mais 3, 7. 7 com 2, 9. Novamente, 9 já se encontra na tabuada do 3. Então já é divisível por 3. O menor valor que eu vou acrescentar aqui é quem? 0. Tá? Então 4.320 é divisível por 3. Agora, 2.000 e alguma coisa. 2 mais 1, 3. Mais esse 0 continua dando 3. Já é divisível por 3, porque a soma do 2 mais o 0 e mais o 1 já está dando 3. Então, de novo, o menor valor que eu vou acrescentar é 0. Então, 2.001. 7.120 e alguma coisa. Qual é o menor valor que eu vou pôr nesse espaço aqui para que o número seja divisível por 3? Então, 7 com 1, 8, né? 8 com 2, 10. Olha só, deu 10. Então, eu preciso colocar quanto aqui, ó, para ele poder ser divisível por 3? 2. Porque o menor valor sendo 2, o que acontece? 7 com 1, 8 com 2, 10 com 2 dá igual a 12. 12, claro, está na tabuada do 3. Ok, pessoal? Questão 62. Forme um número de 3 algarismos sem repetir nenhum dos algarismos 5, 6 e 7. Então você tem aí no livro 3 espaços onde você vai preencher com esses 3 números, formando um número de 3 algarismos. Eu vou dar um exemplo aqui, 675, mas você sabe que você pode formar aí, né, 6 números diferentes com os algarismos 5, 6 e 7, ok? Então nós temos aqui o número 675,
A pergunta da letra A é se o número que você fez, que você formou, né, se ele é divisível por 9 e explique. Então nós temos aqui, ó, os algarismos, o número que eu formei foi o 675, você pode ter formado aí o 576, 567, 765 e tal. Então nós temos que, vamos ver, 7 com 6 é igual a 13, 13 com 5, então a soma desses dígitos está dando igual a 18, né? Então, nesse caso, a pergunta é se um número formado se ele é divisível por 9. Então, a resposta, no caso, é sim, né? A justificativa, pois a soma dos dígitos ou dos algarismos é 18, né? E aí nós sabemos que o critério do 9 ele é semelhante ao critério do 3, né? Basta você somar os algarismos. Então essa é a resposta da letra A. Na letra B temos, se você formar outro número com esses 3 algarismos, quer dizer, um número diferente desse que eu criei, mas usando os mesmos números, os 5, o 6 e o 7. A pergunta é se ele continuará sendo divisível por 9. Então, no caso, a resposta você colocaria o que aqui? Independentemente da ordem desses algarismos, o número formado será divisível por 9. Então, qualquer posição que eu colocar o 5, o 6 e o 7 formando um número de 3 algarismos, ele ficará sendo divisível por 9, né? Porque qualquer posição que eu colocar esses números aqui, a soma sempre será o que? 18. Então, ele será divisível por 9 em qualquer situação que eu colocar esses algarismos aqui, tá? Então, questão 63. Que algarismo podemos colocar no lugar do quadrinho, né? De modo que o número 156 milhões 700 e alguma coisa 9.136 na letra A, que ele seja divisível por 3. Bom, então, claro, para ele ser divisível por 3, nós temos que aplicar o critério da divisibilidade por 3. Então, no caso, nós temos que somar os dígitos. Então, vamos ver. Então, 1 mais 5, 6, né? 6 mais 6 é igual a 12. 12 com 7, 19. 19 com 9, 28. Com 1, 29. 32, né? 32 com 6, 38. Né? Então, a soma desses dígitos, fora esse do quadrinho, né, está dando igual a 38. Claro que nós sabemos, né, 38 não está na tabuada do 3, ou seja, 38 não é múltiplo de 3. Então, o que eu devo acrescentar no lugar desse quadrinho para que ele seja divisível por 3? Se a soma deu 38, então eu posso colocar o 1. Ao somar esse 38, que já é a soma, né, exceto o do quadrinho, se eu acrescentar o 1, vai para 39. Né? Então, 39 já é o primeiro número depois do 38, que é divisível por 3. Então, se é o critério do 3, eu posso acrescentar de 3 em 3 aqui. Então, 1 mais 3, 4. Então, eu posso encaixar um 4 aqui também, que ao somar vai dar uma soma, né? Cujo valor é divisível por 3. E 4, né, com mais 3 é igual a 7. No caso, eu posso colocar o 1, o 4 ou o 7 nesse quadrinho. Na letra B, pergunta o que eu devo colocar no lugar do quadrinho para que ele seja divisível agora por 9. O critério da divisibilidade por 9 é semelhante ao do 3. Eu vou ter que somar os dígitos. Eu sei que a soma aqui já está dando 38.
ok? Então, o que eu devo acrescentar agora no lugar do quadrinho para que dê um valor, né, que seja divisível por 9? Então, claro, pessoal, o que eu devo acrescentar aqui, ó, é o algarismo 7, tá? Então, no caso, acrescentando o 7 aqui, ó, 38 já é a soma, mais o algarismo 7 resulta em 45. E sabemos que 45 é divisível por 9. Então, claro, o único valor que eu posso acrescentar aqui será o 7, tá ok? Qualquer outro valor que eu colocar aqui não vai favorecer para que, né, a soma dê divisível por 9. Então, na letra C, pergunta agora, tem que ser divisível por 2, mas não por 3. Então, no caso, ó, se tem que ser divisível por 2 e não por 3, nós vamos tirar fora o que o torna divisível por 3, que é aparecer aqui, né, nesse quadrinho o 1, 4 e o 7. Então, nós vamos descartar. Como eu sei que ele já encerra em 6, ele já é par, né? Portanto, eu vou poder colocar aqui 0 no lugar desse quadrinho, eu vou poder colocar o 2, vou poder colocar um 3, um 5, um 6, um 8 e um 9. Tá? Todos esses valores aqui eu posso acrescentar no lugar do quadrinho e estou descartando o que o torna divisível por 3.